Boa tarde, pessoal. O que mais é possível? Então, né? Já fiz uma live com vocês hoje, perto do meio-dia, e conversando com uma colega minha que é facilitadora de barra de axis, assim como eu, nós resolvemos fazer uma live para falar um pouquinho sobre Abril Azul. E essa colega é a Karen Miller, que acaba de chegar. Então, manda aí uma solicitação, Karen, para entrar também. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Maquelis Medeiros, sou facilitadora de qualidade de vida, utilizando diversas ferramentas quânticas. E a que eu vou falar hoje, que nós vamos falar hoje, é sobre barra de axis. Não sei se todo mundo conhece, se não conhece, pode dar uma olhadinha nos nossos perfis, né, no meu YouTube, que a gente tem bastante vídeos falando sobre isso. Hoje a gente vem aqui para falar então sobre autismo, da conscientização sobre o autismo. A gente não vai entrar. Karen, eu enviei. Tu não apareceu aqui para mim ainda. Vai tentar. Agora eu acho que vai. Aí, agora deu. Oi, boa tarde. Tudo bem? Eu tava aqui falando, né, que a gente resolveu assim meio que de última hora entrar para falar um pouquinho sobre nossos eventos, né, desse mês de abril, que são voltados para esse mês que é da conscientização a respeito do autismo. Se a gente for lá, né, no site da Organização Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde brasileiro, vocês vão ver que entre o que fala sobre o autismo, né, sobre esse diagnóstico, é que uma das principais características é a dificuldade de comunicação, né, de sociabilidade, que quando alguém tem o diagnóstico de autista, existe essa dificuldade. Só que a gente veio aqui falar de um ponto de vista que vai muito além desse ponto de vista estabelecido, né? E já eu quero falar, antes de tu começar a falar, que é o seguinte: quando a gente vem para cá falar sobre um ponto de vista bem diferente a respeito do autismo e de outras habilidades, e não, né, de diagnósticos e caixinhas, a gente não está dizendo para ti que é mãe, né, de uma criança com autismo, ou para ti que é autista, que tu tem que parar teus tratamentos. Não, a gente só está vindo aqui para que tu inclua algumas possibilidades diferentes a respeito de autismo, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Karen, né? Fale, se apresente. Tudo bem? Então, eu sou Karen Miller, sou facilitadora e praticante de barras de Axis, praticante também de processos corporais de Axis, né? E vamos falar aqui sobre como as barras de Axis pode influenciar, né? E pode melhorar o dia a dia de quem é fora da caixa, né? Quem não consegue se encaixar e consegue se encontrar dentro desse mundo todo de possibilidades, né? Saindo do padrão, né? Que a gente sempre busca se colocar dentro de um padrão, dentro da caixa, né? E às vezes não se encontra, né? Tem dificuldade de comunicação, de se expressar, de ser entendido, né? E Enfim. eu acho legal a gente trazer aqui, né? Até questionando isso já, mesmo para ser provocativo isso, principalmente para quem é professora, porque o que a gente percebe? Aumentou muito o número de autistas e a tendência é que vai aumentar ainda mais. Uma, porque hoje já existe diagnóstico, hoje já se reconhece essas crianças que são atípicas ou que são fora da caixa. A gente brinca que é fora da caixa no sentido que não é aquele comportamento da média, né? Não é aquele comportamento que é o medíocre, que é o mediano, que todo mundo espera. A gente já percebeu, e a gente está trazendo o autismo, mas a gente já percebeu que, né, TDA, TDAH, o autismo, o toque. E aí existe uma gama de características e diagnósticos que no Axis a gente chama de rótulos, e ao mesmo tempo a gente apelidou carinhosamente como X-Men. Por quê? Porque na verdade são crianças que não são na média, que têm comportamentos diferentes e que têm muitas habilidades que não é ainda reconhecidas na sociedade.
E a partir disso, e aí a gente não está aqui para normatizar os desafios que são para as mães, né? E para os professores, para os responsáveis por essas crianças. Não. Sabemos que é muito desafiador lidar com algo que tu não conhece, né? Só que aí entra as barras de Axis. Por quê? Porque quando a gente trabalha com barra de Axis, a gente começa com aquele toque na cabeça, tu começa a liberar pensamentos, sentimentos e emoções. E quando tu para quando tu consegue sair do pensamento, do sentimento e da emoção, tu começa a ir para a percepção. Então, nesse ponto, e depois eu quero que tu fale das tuas experiências, eu tenho mais experiência em atendo algumas crianças, adultos, né, com diagnóstico de autismo, só que o que eu percebo? A minha demanda maior são de mães, né? Mães que têm esse desafio, né, de ter crianças atípicas em casa, de ter tido, assim, essa bênção de receber essas crianças que, pro Axis, realmente são uma mutação da espécie, né? Ou seja, vem com habilidades para melhorar o funcionamento do todo, mas que por enquanto ainda é muito desconhecido, né? É muito novo. Então, quando a mãe começa a receber barras, qual é a percepção e qual é o resultado que elas trazem para mim? Que elas começam a perceber melhor os filhos. Elas começam a reconhecer os filhos do que antes era um problema ou que era um desajuste no colégio, elas começam a perceber que daqui a pouco não é que o filho é desajustado, mas sim que ele tem um funcionamento diferente e que muitas vezes o professor, os colegas e a própria mãe, o pai em casa ainda não sabem lidar com aquilo. Então, aí eu questiono, né, Karen? Eles têm dificuldades de comunicação ou eles se comunicam de uma maneira que a maioria das pessoas ainda não sabe lidar, né? Essa comunicação diferente, né? Eles não têm a necessidade de verbalizar e de falar, porque eles se comunicam muito mentalmente. Porém, as outras pessoas não as entendem, né? Ficam cobrando que elas deveriam falar, mas elas, se a gente fizer né, uma experiência com eles, né, de pedir algo para eles mentalmente, né, algo simples, assim, por exemplo, vai lá buscar um copo d'água para mim, ou vai buscar um brinquedo tal para mim, se comunicar mentalmente com ela sem verbalizar, para ver se ela entende. E se ela entende essa comunicação mental, é porque ela não tem necessidade de falar, de verbalizar. Então, não é uma dificuldade delas em se comunicar, e sim uma dificuldade nossa em não entender o que eles estão passando, a informação que eles estão passando. Então, eu já tive experiência de cuidar de um menino com autismo, né? E eu fazia isso com ele. Eu não conversava verbalmente com ele, a gente só conversava mentalmente e a gente se entendia muito bem. Ele não tinha necessidade de. Ele me pedia o que ele queria por gesto, por informação, por mostrar onde que ele queria, o que ele queria que eu pegasse para ele. E assim. Travou para mim aqui. Oi, Rose, tudo bem? E não só cobrar deles como eles deveriam se comportar, e sim entender o que eles estão passando para nós, qual a informação que eles estão passando para nós. Sim, e isso, né, pra gente que trabalha, porque, ok, nós trabalhamos com barras, né? Eu já comentei no início que as duas são facilitadoras, então a gente acaba tendo essa experiência de como lidar com isso. Mas o convite aqui é para que tu que é mãe ou tu que é professora, enfim, e que ainda não conhece essas técnicas, né, do Axis Consciousness, olhe para isso com carinho. E, inclusive, a gente vai estar fazendo agora em abril atendimentos gratuitos, né? Vai ter vários lugares no Brasil que vai acontecer esse movimento. Nós aqui em Porto Alegre, eu tomei a iniciativa aqui junto com a Lu e na hora a Karen topou de vir, né? Vai acontecer aqui na Zona Sul, daí eu já vou passar até o dia, vai ser no dia 28 desse mês, na Praça Comendador Souza Gomes, na Tristeza. Nós vamos estar ofertando barras de Axis tanto para mães como para profissionais que trabalham com crianças com autismo, quanto para autismo, e até para ti, que já é um adulto, não tem diagnóstico, mas se percebe um pouco diferente, se acha diferente. Ó, falando na Lu, ela terminou de entrar, né? A Lu também tá nessa iniciativa de fazer esses atendimentos na praça.
Qual é o nosso objetivo? É que tu possa receber um pouquinho, né, do que é uma sessão de barras, para ver o quanto isso te abre para um mundo diferente, né? Tu sai um pouco do sentir e tu começa a perceber. E quando tu começa a perceber, fica muito mais fácil tu te comunicar, né? Tu ter essa questão de socialidade, socialização. E eu acho, Karen, que é importante a gente trazer também a questão do respeito ao tratar, né? Com qualquer pessoa. Mas com as crianças, o que eu percebo aqui quando eu atendo ou quando eu dou classe e eles estão presentes? Quando tu tenta obrigar ou tu dá uma forma e uma estrutura para eles, eles não aceitam. Agora, quando tu faz um convite para que eles participem, se tu pergunta se eles escolhem aquilo e tu tenta não, mas tu te comunica de uma maneira a abrir para possibilidades, é outro diálogo, é outra forma de se relacionar, né? Existe uma conexão bem maior. Então, esse eu acho que é um dos convites, né? Vai para a praça, recebe uma sessão de barras para poder sair um pouco do pensamento, sentimento e emoção, ir um pouco para perceber, para o ser. Então, da minha parte, eu acho que era mais isso que eu queria falar. Não sei se tu tem mais alguma coisa para trazer que tu acha importante. E as crianças, as mães, elas podem fazer, inclusive, né, a classe de barras de axis para que elas possam aplicar nos seus filhos, né, com mais frequência, né? E as crianças também podem fazer a classe de barras para que haja essa troca na família, né? Para que essa mãe possa aplicar nessa criança com mais frequência. E elas, em pouco tempo, elas já recebem a sessão. Essa criança mesmo que eu cuidava com autismo, que foi diagnosticado após, e ela não deixava ninguém tocar a cabeça dela. A mãe dele dizia, né, que não deixava tocar a cabeça. Quando eu chegava perto, ele deixava tocar. Então, ele mesmo sabia qual o tempo de toque, ele pegava a minha mão e tocava na cabeça dele, e ele que definia o tempo a ficar em cada ponto, e ficava calmo, e era bem rápido, às vezes era 5 minutinhos só que ele pedia de sessão e ele já ficava mais calmo. Então, ele já tinha esse perceber também, sabia que eu tinha essa troca de energia da qual ele poderia receber e que fazia bem para ele. E é legal tu trazer isso, né? Porque tu tá trazendo bem que nem, tipo, é sobre isso. Muitas vezes é o profissional que vai trabalhar com essas crianças e é os pais que precisam mudar a frequência para se adaptar para as habilidades que eles já têm desenvolvidas, né? Porque muitos vêm prontos com essas habilidades. E, na verdade, às vezes é o familiar ou o adulto que mal compreende. E aí dificulta muito a relação. A gente sabe que, de novo, eu não estou aqui para normatizar as dificuldades que as mães ou os educadores que trabalham com essas crianças passam. Acontece. O que a gente está vindo aqui é para fazer um convite para que essas pessoas venham para uma classe de barras, para que, né, desenvolvam uma técnica que pode facilitar essa convivência, pode facilitar na hora de passar o aprendizado, né, o modo de trabalhar. Então, é realmente falar sobre uma forma diferente de atendimento, né? Ou de relacionamento, quando a gente fala de uma mãe com filho, de um relacionamento, ou de um pai com filho, enfim, né? É uma classe que qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, tu tá com uma classe marcada, né? Não quer passar aí os dados, depois eu vou passar também as informações sobre a minha. Eu tenho uma classe marcada agora para sábado, no dia 6, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, a classe de barras. Então, ela o curso ele é de um dia. Não tem pré-requisitos para realizar esse curso, então as mães que desejam fazer essa classe para poder aplicar em seus filhos podem trazer seus filhos juntos para a classe também, que eles recebem, e as crianças também recebem um manual para que elas possam aplicar nas mães e nos familiares, né, para que haja essa troca. Então, a classe aqui na Zona Norte é no dia 6 de abril, e vou fazer um evento aqui no condomínio, né, onde eu moro, para os moradores, inicialmente para os moradores aqui do condomínio, dia 13, no segundo sábado de abril, para atendimento, para que as pessoas possam conhecer, né? Muita gente não conhece, a gente fala, mas o importante é receber uma sessão de barras para conseguir verificar Perceber o essa que é, né?
perceber essa mudança e essa comunicação que a gente fala. Essa comunicação, então, eu falo disso para as minhas clientes que são professoras. Eu assim, fala com aquela criança que é difícil de lidar, que tem birra, fala com ela mentalmente, para ver se ela te entende. Se ela te entender, tu muda a comunicação com ela e ela vai se tornar mais receptiva ao que tu solicitar. Eu tenho uma professora que fez seguiu essa instrução e ela disse que a criança ficou bem mais receptiva às coisas que ela começou a falar, porque ela começou a entender. E era uma Sim. criança. E é legal tu trazer isso, né? A minha classe aqui é na Zona Sul, então vocês podem escolher, gente, que é da Zona Norte ou dali de perto, vai na Zona Norte, não pode ir no dia 13, no dia 27 vai ter uma classe aqui também, de dia inteiro, no sábado, aqui na Zona Sul, né, no meu espaço que fica na Cariri 24, Vila Assunção. E tu trouxe duas coisas interessantes, né? Uma que a criança pode participar, a criança recebe o manual, aplica a sessão, né, na classe, não paga, né? As crianças não pagam classe acompanhadas de um adulto, né? Normalmente do responsável, que é mãe ou pai. Então, como seria possibilitar isso? E assim, ó, tu trouxe a experiência de uma criança, né? Eu quero trazer a experiência de algumas mães que nem chegaram a fazer a classe, mas que receberam barras. O que que acontece? A mãe começa a perceber melhor, estar na presença com esses filhos. Os filhos já não têm aquela necessidade de reagir de forma agressiva, birrenta, porque com, se conectam energeticamente, percebem que a mãe está vendo eles, e aí nós trabalhamos com constelação, né? Tem muita frase, eu vejo você. Então, quando a mãe recebe barras, ela sai da reação, ela começa a ficar no estado de presença, a perceber melhor como esses filhos funcionam, o que que eles estão sentindo. E a partir disso, o filho muda a forma de reagir com a mãe. E ao mesmo tempo, a mãe também deixa de ser reativa. Então, gente, isso é qualidade de vida. Se tu conseguir melhorar, ter mais assertividade nessa comunicação que não precisa ser verbal, como a gente falou aqui, e a Kari não deu nome aos bois, mas ela falou dessa questão de conversar mentalmente, né? Muitas crianças com autismo, a gente percebe brincando assim, de tipo, eu dei uma classe aqui, eu dizia para ele: "Ah, olha só, me traz uma caneta, eu vou pensar numa cor, tu me traz aqui a caneta da cor que eu tô pensando". A criança ia lá e entregava da cor que eu tô... "Ah, agora desenha para mim um bichinho. Adivinha qual é o bichinho que eu gosto?". Então, assim, ó, a gente vai brincando com a criança e de maneira lúdica tu vai descobrindo que ela tem uma capacidade de telepatia, que é essa de não precisar, a gente não precisa verbalizar o que a gente está sentindo. Quando uma mãe recebe barras ou um professor recebe barras, ele começa a sair da ansiedade, né? E ao baixar a ansiedade dele, a criança deixa de ser ansiosa, porque muito isso não precisa nem ser uma criança com autismo, né? Ou outro X-Men, como a gente citou aqui. Uh, Toda criança ela tem como exemplo o adulto. E todo mundo tem essa habilidade, né? Tanto que tem uma das ferramentas das barras que é o a quem pertence isso, que é pra gente liberar pensamentos, sentimentos, emoções. Quando a gente tá num lugar e começa a se sentir esquisito do nada, é bem provável que a gente esteja comprando a energia daquele lugar. Então vocês imaginem essas crianças ou adultos que têm essa habilidade muito acirrada, né? E ele Então, às vezes, acessa o pensamento de outras pessoas, não somente de uma pessoa. Então, se eu estou conversando contigo, eu estou escutando a tua voz. Agora, imagina se eu estou escutando o os pensamento de várias pensamentos. pessoas ao meu redor e eu acho que esse pensamento é meu. Começa a confundir a minha mente. Eu posso fazer birra porque eu não estou conseguindo me comunicar. Né? Toda birra de uma criança é a Uma história. dificuldade em ser. Então, o problema não é a criança, o problema é que ela não está sendo compreendida na sua comunicação e com isso ela faz birra. E aí a gente vê, né, que tem uma diferença assim que é mais comum, não botando forma, de novo, não botando em caixinhas, mas o que que a gente percebe que é da característica do masculino ser mais para fora, né? Ser mais do movimento. Então, é muito mais fácil, e isso aí tem estudos, né? Tem livros falando sobre isso. É muito mais fácil tu diagnosticar o menino autista, porque muitas vezes ele se torna agressivo, ele se torna mais birrento.
Já a menina, como é da característica do feminino ser mais de acolher e de trazer para si, são meninas que são mais quietinhas, chegam nos ambientes e se adaptam a tudo. Só que aí vai crescendo e vai sempre se sentindo errada, né? E muitas vezes é a adulta que é depressiva. Por quê? Porque ela tanto se sentiu errada, captou tudo do meio, foi guardando para si, que chega uma hora que ela já não sabe o que é dela, o que é do outro, e ela só se sente inadequada onde ela anda. Então, é tema assim para muita coisa, né? E para isso existe até classes do Axis que são voltadas só para isso. Tem a classe de X-Men, tem a classe de X-Men avançado, que é para tu estudar todas as nuances, né? Todas as tonalidades, todas as cores que tem. Porque, de novo, é muito limitante e superficial da nossa parte dizer que todo autista funciona da mesma maneira. Não, né? Não existe uma caixa, né? Não dá pra gente dar um rótulo e achar que aquela pessoa vai se comportar de tal maneira, porque cada ser é único, cada ser traz uma história, vem inserida numa família, né? E aí a gente que conhece constelação, trabalha com isso, sabe que existe também todo um padrão de uma família, e às vezes esse ser vem inserido ali, não é por acaso. Então, gente, é muito grandioso. Eu acho que é um tema que tem que ser cada vez mais divulgado. E esse é o convite, né? Busquem um olhar diferente sobre. Hoje a gente trouxe o autismo porque é o mês da conscientização, né? Só que TDA, TDAH, bipolaridade, toque, Alzheimer, alguns casos de depressão, isso tudo muitas vezes é uma habilidade não reconhecida ainda, né? E aí é aquela energia. A energia vai extravasar de alguma maneira, né? A intensidade vai vir para fora. Ou a gente aprende a lidar com aquilo, ou acaba gerando muitos transtornos, né? No sentido assim de dificuldades mesmo de convivência, de evoluir, de aprender, enfim. Sim. E tem a frase, né? Você ensinaria um peixe a subir numa árvore, né? Tem um livro, né? Então, acho que essa frase fala muito, né? Um peixe, né, jamais vai conseguir subir numa árvore, né? E é o que muitas vezes a gente. Karen, cortou aqui para mim. Eu não sei se é o meu ou Não se é é o teu. possível, né? Alguém que está assistindo, alguém que está assistindo sabe dizer qual foi a internet que travou? Eu acho que foi a tua. Se alguém puder nos dizer, porque qualquer coisa tu repete o que tu falou, né? Que eu não ouvi aqui. E você ensinaria um peixe a subir numa árvore. Então, jamais um peixe vai conseguir sair da água e subir numa árvore, né? Como a gente padroniza o comportamento, padroniza o ensino, jamais será possível, muitas vezes se cobra de um peixe que ele suba numa árvore, que não é no habitat natural dele, né? E isso a Sim. gente faz no dia da gente tenta padronizar um comportamento que não é E possível, legal. torna errado e acha que está errado sempre em todas as situações, porque a gente tenta colocar dentro daquela caixa, né? E não E cabe, aí, né? assim, ó, como esse mês, né, o pessoal todo do Axis está engajado nessa campanha de divulgação das barras, tanto nos atendimentos gratuitos em vários lugares do Brasil, alguns facilitadores também vão fazer a leitura gratuita deste livro. Você ensinaria um peixe a subir em árvore, que exatamente o que a Karen falou. E esse livro, ele é um livro muito didático, porque o livro vai te ensinando como tu lidar com isso. E muitas vezes tu vai ler o livro, isso eu até ouvi a Sil Zanata, que é uma CF, né, do Axis, dizer hoje numa live que ela estava falando sobre os X-Men, que ela disse, às vezes a gente vai ler o livro para querer ajudar um filho, um aluno, um sobrinho, uma sobrinha, e acaba percebendo que nós temos muito disso, né? Quem aqui nunca se pegou, às vezes, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e fazer uma coisa e quando vê vai fazer outra, esquece daquela que quer fazer, perde o interesse muito rápido, ou daqui a pouco se expressa de uma maneira que a outra pessoa considera uma grosseria e que para a gente é uma comunicação normal. Então, esse livro, Você Ajudaria um Peixe a Subir em Árvore?
além de ser didático para que tu possa entender esse funcionamento a partir do ponto de vista, né, de autismo, TDA, TDAH como uma habilidade ao invés de um problema ou de apenas um diagnóstico, ele serve para a gente se conhecer também, né? Eu acho tem uma coisa que quase todas as mães dizem para os filhos: você não é todo mundo. Como seria a gente pegar esse saber e até mesmo quando tu falou nessa questão, né? Você ensinaria um peixe a subir em árvore? Na verdade, se a gente pegar um peixe, tirar da água e for fazer ele subir uma árvore, a gente vai matar esse peixe. Então, quantas vezes a gente acaba matando a habilidade das pessoas por querer botar elas numa caixa? E se vocês não sabem, se não sabem onde procurar, procurem eu e a Karen. Vai ter esse Clube do Livro, começa dia 8, se eu não me engano, não tem ainda o horário. Existe um grupo do Telegram. Chame uma de nós que a gente passa o link, né? E para que daqui a pouco vai para assistir, vem para as nossas classes. A Karen vai estar fazendo classe esse mês, eu vou estar fazendo classe esse mês. Se tu tem um filho, uma filha, um sobrinho, traz para a classe, né? Mesmo que de repente ele não queira fazer a classe diretamente, só dele estar ali naquela energia, essa capacidade, como a gente falou, de telepatia é uma das possibilidades. Então, muito daquilo que a gente vai estar trabalhando energeticamente essa criança vai estar recebendo junto. E venham para as praças, né? Receber um pouquinho dessa energia que é as barras de Axis, essa liberação. Estúdio. Estúdio da Rua. No, É de Novo Hamburgo. no formato que para nós é certo, né? Mas quem é o ser que é certo, normal. Exatamente sobre isso, né, Rô? Eu acho que desde o início a gente falou aqui que o quanto a criança típica ela tá fora da média. E aí no Axis a gente não usa o termo mediocridade de forma pejorativa, né? Mas usa o termo mediocridade como sendo mediano. A criança típica, ela não é medíocre, ela não é mediana. Ela tá fora dessa média, né? Fora dessa caixinha. E quantos de nós temos algumas características assim e ainda não reconhecemos, né? Eu acho que é sobre isso. Gratidão a todo mundo que for ver essa live. Gratidão, Karen, que super topou, né? A gente conversou ali depois do meio-dia e a Karen já criou o folder, já trouxe, enfim, e cá estamos, né? E dia 28, quem quiser, de novo, eu vou repetir o nome da praça. Eu tô lendo porque eu não sei de cor, né? Isso que já é, sei lá, a gente faz esse evento já há muito tempo nessa praça, que é a Praça Comendador Souza Gomes, no bairro Tristeza, aqui na zona sul de Porto Alegre. Nós vamos começar atendimentos a partir das 14 horas da tarde até às 17 horas. Então, né, se tu quer saber o que é, se tu nunca recebeu o Barra de Axis, quer chegar lá para poder receber essa energia, perceber como é isso, na pior das hipóteses, tu vai sair mais relaxado, né? Porque as barras é sobre isso, é sobre aumentar a tua presença, diminuir a ansiedade e sair um pouquinho dessa questão do sentir para o perceber. Exatamente. Então, acho que era isso, né? Qualquer Beijo, dúvida, nos chame. gratidão, cara.